Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão na igreja, diga glória a Deus. Queremos louvar o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar nesta casa, trazendo uma palavra da parte de Deus ao coração desta igreja, a partir da iluminação bíblica que o Senhor tem nos dado, para tratarmos de um assunto pertinente ao propósito desse culto. O mesmo convite do nosso irmão Júnior me emprestou Um desafio de falar sobre jovens sendo enviados, mas também falar a respeito da base familiar que enviará estes jovens preparados ao campo missionário, devido à junção dos departamentos desta congregação, que estão imbuídos no desenvolvimento deste culto. Quero louvar a Deus pela vida da missionária Dona Mel, que tem nos recebido Sempre respeitosamente, de forma bem cordial, e é um prazer também estarmos sempre aqui, ajudando esta obra, ministrando a palavra do Senhor e edificando essa igreja a partir da pregação bíblica. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Crispim. Deus abençoe. Hoje eu conheço o pastor Emanuel, né? Deus abençoe a sua vida, todos os presbíteros, nosso irmão. o convite. Júnior é um irmão que o Senhor nos deu, irmão de outra mãe, mas temos um apreço, um respeito, admiração. De vez em quando a gente discute seriamente sobre Questões teológicas que a gente diverge, mas depois fica tudo bem. Brincadeira, irmão. Sempre respeito. debate, Compartilhar. e mutuamente Somos edificados uns com os outros. Júnior tem uma mente brilhante no campo acadêmico, no campo bíblico e teológico também, e tenho plena certeza de que o Senhor te fará uma potência ainda mais na obra de Deus. Você será um instrumento ainda mais para o avanço da obra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia. Irmão, se vamos falar de família, eu não consegui encontrar um texto que pudesse refletir no propósito desse culto melhor do que este. Livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, capítulo de número 1. Glória a Deus. O versículo de número 5. Ao tempo que nos foi conferido, eu quero trazer para vocês alguns princípios sobre o que a Bíblia diz a respeito de criação de filhos. Óbvio que a gente nunca conseguirá esgotar a respeito desse assunto, porque Paulo vai dizer a profundidade das riquezas e sabedoria do conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que vamos falar a respeito de Bíblia, a respeito de Deus, o conhecimento sempre será profundo. Então, a gente vai trazer um pouco dos côvados que nos foram conferidos a partir das medidas das águas que vamos entrando. Amém? Jó, capítulo de número 1, versículo 5, diz assim. A minha versão aqui é BKJ, Bíblia King James, 1611. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, Jó mandava chamá-los e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Tome seu assento. Me escute por alguns momentos. Quando a gente fala a respeito de criação de filhos, a gente pode trabalhar em 4 aspectos. A gente pode trabalhar o aspecto teológico e bíblico, a gente pode trabalhar o aspecto da psicologia, a gente pode trabalhar o aspecto da sociologia e a gente pode aplicar o aspecto da construção de caráter. E é isso que eu quero pontuar aqui com vocês sobre criação de filhos, formação de caráter. O caráter é formado a partir de 2 influências, a influência externa e a influência interna. E uma será inibidora da outra, ou também fomentadora do avanço. A influência externa pode inibir a interna, como também pode fazer a interna avançar, assim como a influência interna pode inibir a externa ou fazer a externa avançar.
A influência interna que forma o caráter de um homem, de uma mulher, de um filho, a partir da criação dos seus pais, é a influência familiar, é esta influência interna. Pais e mães conseguem influenciar os seus filhos, formando o seu caráter. A influência externa é tudo aquilo que o mundo promove e pode inibir o que os pais provocam internamente na criação dos seus filhos. Vou te dar alguns exemplos. Quando nós permitimos que as influências externas inibam a influência interna, pais e mães que deveriam orar antes de cada refeição em casa, permite, por exemplo, que a internet ou a televisão ocupe esse espaço. A influência externa está inibindo a influência interna. Já passou o tempo que nós arrancamos de dentro dos nossos lares, das nossas casas, princípios que foram tirados de nós por conta das influências externas. Hoje você chega na casa do crente, na hora do jantar, um está dentro do quarto, o outro está na sala, o outro está sentado no sofá, a televisão está ligada, e ninguém está ao redor da mesa. Ninguém está olhando um no olho do outro. Ninguém está colocando assuntos importantes sobre a mesa, porque mesa também fala de relacionamento. Os crentes abandonaram a mesa. Essa cultura que o cristianismo trouxe como influência de formação de caráter, ela foi se esvaindo. É justamente por isso que nós estamos reunidos aqui para falar sobre princípios de criação de filhos. Esse texto que nós fizemos menção, ele enquadra-se na categoria dos livros poéticos por conta da sua linguagem. Os personagens que são apresentados aqui, a forma como o texto é construído, faz com que esse livro se encaixe dentro dessa categoria. Existem alguns aspectos alegóricos e simbólicos aqui, mas exemplo, o capítulo de número 1 é um texto literal. E o texto que nós fizemos menção diz que Jó, ao fim de cada festa familiar, santificava os seus filhos, com receio de que eles tenham amaldiçoado o Senhor a partir da influência externa. Jó criava um escudo, uma barreira no seu lar, para que as influências externas não entrassem dentro do seio da família e comprometessem os valores. Os crentes precisam aprender a criar redoma, os escudos que protegem o seu lar. A sua casa é o seu sacerdócio, é o seu governo. Os seus filhos podem ser de maior, mas eles assumem a responsabilidade sobre si. A responsabilidade da sua casa é sua. Se o filho com 18 anos é de maior e ele quer exercer governo sobre algum lar, que ele saia da sua casa e estabeleça a casa dele. Crie a redoma. Os filhos de Jó são de maior, mas Jó está criando a redoma no seu lar. Eu preciso me antecipar, santificar os meus filhos, para que eles não amaldiçoem ao Senhor e comprometam os princípios que eu estabeleci aqui. Você percebe que o comportamento dos filhos de Jó não altera quem ele é? O comportamento dos filhos de Jó não altera quem ele é. Agora o comportamento de Jó transforma os seus filhos. E a Bíblia vai nos ensinar alguns princípios que a gente precisa pôr em prática. Hoje eu me proponho a fazer muito mais um ensino do que uma pregação. Primeira coisa que a gente precisa se atentar como um princípio bíblico: pastor ensina a Bíblia de forma teórica, mas só os pais ensinarão seus filhos a Bíblia de forma prática. Nós ensinamos aqui a teoria, mas é em casa que os pais ensinam a Bíblia como ela realmente funciona na prática. A gente fica terceirizando com a síndrome de Adão sempre as nossas responsabilidades para alguém. Então os crentes dizem assim, se o meu lar não vai bem, se a minha família não vai bem, se os meus filhos não vai bem, a culpa é do pastor da igreja. O problema é a igreja em que eu congrego. Não, o problema é você que não entendeu que pastor ensina teoria, mas quem vai ensinar na prática que aquilo que se ouve no púlpito funciona é você. Mas os pais não querem ser o exemplo. E é muito mais fácil você terceirizar a responsabilidade. Então você sempre vai passar a responsabilidade para alguém. Você gosta de Bíblia? Ninguém, né, irmão? Você gosta de Bíblia?
Abra comigo aí. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz para os pais. Parece que esses textos se perdem, né? Na nossa vida, dia a dia. Mas é por isso que eu estou aqui, para lembrar para você. E para te tornar indesculpável. Você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa. Está aqui, olha lá. 6, versículo 7. E as ensinarás diligentemente. Essa expressão diligente é com pressa. Não perca tempo. Tenha pressa em ensinar. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos. E falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Ele fecha o ciclo. Mas o processo de aprendizado de Jesus é de 1 ano até os 12. No seu bar mitzvah, ele vai estar dentro do templo debatendo com doutores da lei. Porque Jesus foi tão bem instruído, ele foi tão bem desenvolvido, que ele está pronto a mostrar a razão daquilo que ele cria como seu propósito de vida. Então, aos 12 anos, Jesus está dando um show dentro do templo, deixando os doutores de boca aberta com aquilo que ele defendia, falava e ensinava. Porque o princípio de ensinar é os pais. É a nossa responsabilidade. Pai e mãe tem que ensinar em casa, no caminho, assentado, em pé, ao redor da mesa. Ensinar. Princípio. Você está aí? Os pais têm a responsabilidade de ensinar. Provérbios 19, versículo 18. Provérbios 19, versículo 18. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Em algumas traduções é enquanto há tempo. E a expressão tempo com juízo tem uma ligação de misericórdia. Porque a expressão de correção também é misericórdia para que a alma não se perca. Às vezes a gente acha que castigo é só juízo, mas não é. Castigo relacionado a tempo é também misericórdia, para que a alma não se perca. Então olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa de seu choro. O choro da criança pode manipular o coração dos pais. Hoje eu vi uma cena fantástica no supermercado. Eu estava na fila do supermercado, hoje o dia foi bastante corrido. Eu estava na fila do supermercado, ia passar as compras. E aí tinha um menininho, na faixa de uns 2, 3 anos mais ou menos. E aí ele se irritou, se estressou, brigou com a irmã e bateu na irmã. E aí o pai agachou assim, ele agachou, o pai agachou, e eu entendendo todo o fenômeno ali. Ele agachou, e porque o pai está se agachando, para estar na mesma estatura da criança. Ó, estou chegando no seu nível para ensinar para você um princípio que você deverá guardar quando você estiver no meu nível. Isso é linguagem. Ele abaixou, chegou na distância da criança e disse: olhe nos meus olhos. E aí o menino olhou nos olhos do pai, e o pai disse assim, ó: não bata na sua irmã. Homens não batem em mulher, homens protegem as mulheres. Não bata na sua irmã. Não é isso que eu te ensino dentro de casa. Você está me ouvindo? O menino deu aquela respirada, engoliu o choro.
e normalizou o cenário. Um pai aplicando um princípio, porque a Bíblia diz: ensina o menino. Porque quando adulto, ele não se desvia daquilo que foi ensinado. E olha só, o filho pode até sair do caminho e ir para a balada, mas ao chegar lá, ele vai lembrar do princípio. Ele vai dizer: não foi isso que meu pai me ensinou, não foi isso que minha mãe me ensinou, não foi esse o princípio que foi estabelecido. Você entende que ensino, educação é dever dos pais. Terceirizamos para as escolas. E um dia desse alguém me fez refletir bastante a respeito disso. Alguém me perguntou: será que hoje, Felipe, as professoras não estão muito mais bem preparadas do que os pais para educar? E aquilo me fez refletir, e eu tenho que dar contra-resposta. Aí eu disse assim para ele: é por isso que Deus está levantando homens e mulheres, para não permitir que os professores estejam muito mais capacitados do que os pais. O ensino faz com que os pais estejam prontos e não terceirize a sua responsabilidade para os professores. Professor não educa, quem educa é pai e mãe. Você está aí? Eu sei que nessa hora o glória é um pouco difícil, porque quando se fala de responsabilidade e não de privilégio, eu não vim pregar hoje aqui privilégio, eu vim pregar hoje aqui responsabilidade. Quando a gente abre mão do privilégio e começa a falar de responsabilidade, eu sei que é um pouco difícil de adorar, um pouco difícil de dar glória, mas é bom. O silêncio denota atenção, e é bom que você esteja atento para aquilo que você está ouvindo. Pregador não prega só para salvação, mas pregador também prega para condenação. Que você pode ser condenado sem ter desculpa pelo que está sendo condenado. É João Batista dizendo: arrependei-vos. Quem ouviu e se arrependeu, salvação. Quem não ouviu, você está aí? Ainda bem que você está. Deixa eu falar algo bem sério para vocês aqui. Vovó não educa e nem cria os netos. Ô vovó, sua vez já passou. Você já teve a oportunidade de criar os seus filhos. Agora deixe em nome de Jesus o seu filho e a sua nora, ou a sua filha e o seu genro, educar os filhos dele. Porque os avós têm a mania de interferir na criação que os pais estão dando para o filho. Mamãe diz assim: não pode. Papai diz assim: não pode. Aí vovó diz: não, deixa, só hoje. Não, não é só hoje. Se mamãe e papai disse não, é não. Você pode chamar, teve um exagero ali, você pode chamar longe das vistas da criança e dizer: ó, aquela atitude, aquela forma com que você aplicou aquilo foi incorreta. Tenta corrigir longe dos olhos da criança, mas não passe por cima da autoridade dos pais na frente do menino. Porque ele vai entender que vovô e vovó está acima de papai e mamãe. Observe. Quando uma criança é criado com a influência dos avós, sempre quando ele quer algo que o beneficie, ele sabe que os pais não vão ceder. Para onde ele vai? Vovô e vovó. Não precisa nem passar pelos pais, vai direto para vovô e vovó. Porque se vovô e vovó dizer, papai e mamãe vai acatar e o filhinho vai receber. Avós não foram feitos para educar, avós foram feitos para entreter. Vovô e vovó dá diversão, leva para o parque. Leva para brincar, mas a educação, quem dá é mãe e pai. Vocês percebem que os crentes estão falhando na base? É na criação que estamos falhando? E não adianta dizer assim: ah, pastor, mas eu sempre criei os meus filhos no princípio da palavra. Que palavra? A palavra pregada ou a palavra vivida? Você pode dizer: eu sempre li a Bíblia para os meus filhos, mas quanto da Bíblia você viveu com eles? Glória a Deus. Aleluia. Você está aí, irmão? Os crentes se coçam. Eu te entendo. O pastor conhece o comportamento de ovelha. Não terceirize a tua responsabilidade. O pior está acontecendo. Porque hoje os pais não transferem a responsabilidade deles para os seus pais, os avós da criança. Mas agora, sabe o que os pais estão fazendo? Colocando uma tela na frente da criança. Então, para a criança ficar quieta, toma um joguinho. E essa praga, irmão, está proliferando até dentro das igrejas. Tem igrejas que você chega e eu fico assim, sabe? As mães e os pais, para a criança ficar quieto no culto, pega o celular e
Toma, joguinho, tá aqui. E o pastor tá pregando e a criança brincando no jogo. Olha aqui para mim. Você acabou de ensinar para ela que o culto não é sério, que o culto não é importante, que a igreja não é importante, que a presença de Jesus não é importante, que a adoração não é importante, porque você está substituindo o ambiente de culto pela tela, pelo celular. E lá na frente você vai dizer: Senhor, o que foi que eu fiz? E a pergunta não é o que eu fiz, é o que você não fez. Você está aí? A voz não promove educação, a voz promove diversão. Celular não pode ocupar o espaço de atenção que você tem que dar para os seus filhos. Não estou dizendo para você que criar filho é fácil. Demanda tempo e responsabilidade. É muito trabalhoso. Mas esta é a missão, irmão. Então se esforce um pouco mais. Você sabe que este é o período das promessas, né? Chegou dezembro, é show de promessa. Senhor, 2024, eu estarei, eu farei, eu serei. E eu quero confrontar aqueles que entoaram o hino de outubro para cá. Outubro, novembro, dezembro. Está entrando 2024 e estão os crentes lá. Eis-me aqui. Estou disponível, então usa a mim. Aí chega 2024, Jesus te procura, o pastor te procura e não te encontra. Esse é o tempo da promessa. Eu quero fazer algo diferente em 2024. Você está ouvindo esta palavra, mas você tem que tomar a decisão. Preciso corrigir a minha rota para chegar no destino correto. O problema é que os crentes querem chegar no destino, querem chegar no propósito, tomando os atalhos. Não, irmão. Evangelho não é andar em atalhos. Evangelho é conhecer o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa chegar em 2024 abandonando os atalhos e tomando o caminho. Eu amo a palavra, mas está aqui os princípios. Que tal cumprir? Está aqui os princípios da palavra. A correção livra o coração do filho da morte. A correção livra o coração do filho da tolice. Hoje, os jovens que têm atitudes desenfreadas, façam uma pesquisa. Procure saber em que lá este jovem se estabeleceu e se desenvolveu. São lares que ele nunca ouviu um não. Papai e mamãe sempre disse sim. Mas a psicologia negativa ainda funciona. O não faz parte da construção do caráter. A ética também estabelece o não. Se não é a hora, não é a hora. Se não tem condições, não tem condições. Se não pode agora, não pode agora. O não precisa funcionar. Porque senão o filho cresce na tolice. Acha que a vida é só prazer e diversão e nunca responsabilidade e consequência. Você está aí? Provérbios 22. Versículo 15. Glória a Deus. A tolice está ligada ao coração da criança. Não é isso que está escrito aí? Mas a vara da correção afasta a tolice dela. A punição é estabelecida na construção do caráter também. Mostrar que decisões erradas traz consequências, faz com que os seus filhos não cresçam longe da realidade, só contemplando o imaginário. Hoje tem jovens que não conseguem suportar o mercado de trabalho porque chega nas empresas e acha que o patrão vai tratar ele da mesma forma que papai e mamãe tratou em casa. Com suco de uva e biscoito recheado. Aí quando chega na empresa, que começa as cobranças, a exigência, ele diz: não, eu nunca tive uma vida assim. Porque sempre houve uma vida de total permissividade, sempre permitindo, sempre permitindo, sempre permitindo.
Os jovens cristãos não suportarão o campo missionário se os pais cristãos também não ensiná-los a se afastar do seu coração a tolice, a partir da punição. Tudo tem uma consequência, filho. Esta é a realidade da vida. Tudo aquilo que você escolher trará para você uma consequência. No aconselhamento, dentro do gabinete pastoral, a gente trabalha com duas vias de aconselhamento, a diretiva e não diretiva. A diretiva é sempre a aplicação de um princípio bíblico. O pastor não vai dizer, você acha o quê? Não, a Bíblia diz isso. E existe o aconselhamento não diretivo, que são questões pessoais que não envolvem questões teológicas, e nem muito menos bíblica. É o não diretivo, é você sair do campo, não assumir a responsabilidade para você. Exemplo, o cristão, o crente, vai no gabinete e diz, pastor, eu estou tentando aí ver se eu consigo abrir um negócio ou não abrir um negócio. Aconselhamento não diretivo. Se livre. Por quê? Porque se você disser abra e não der certo, foi por causa do pastor. Se livre. Aconselhamento não diretivo. Você está aí? Então quando você abre a oportunidade e diz, ó, a consequência é essa e essa e essa. Você é quem decide. Educação de filhos também implica isso. Ao aconselhar, você precisa mostrar as consequências das decisões que os filhos estão tomando. Eu conheci um camarada que ele, dentro do Uber, ele conversando comigo, ele disse, você está indo para onde? Eu disse, estou indo para um curso. Aí ele disse, bom, qual é a sua formação? Eu disse, teologia. Você gosta do que você faz? Eu falei, amo. Aí ele disse assim, eu sou formado em engenharia de produção. Aí eu retornei a pergunta, você gosta do que você faz? Ele, odeio. Falei, mas por que você fez esse curso? Ele disse, meu pai me obrigou. Eu disse, seu pai lhe obrigou e você fez só para agradar ele? Ele falou, foi. Na formatura eu peguei o diploma e disse, meu pai, esse diploma não é meu, esse diploma é seu. Tome, pendure na parede, agora eu vou fazer direito porque é aquilo que eu quero. Você está aí? Camarada formado, com uma esposa, casado, com um filho já. E o pai está decidindo qual é o rumo que ele toma para a vida. Não, 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 não. Criança e adolescente, você ensina os princípios. Quando adulto, ele agora vai praticar os princípios. Você está aí? Você está aí? Aconselhamento não diretivo, não assuma responsabilidade para você, porque se esse filho tiver um insucesso na vida profissional, ele vai dizer, foi meu pai, foi a minha mãe. A gente quer ensinar no tempo errado, depois de adulto que a gente quer ensinar princípios que deveria ensinar quando estava criança. Você está aí, irmão? Aproveite os momentos da vida com seus filhos. Não perca a oportunidade de ter um momento de deleite com eles, de fazer uma viagem. Eu conheci um pastor, ele hoje enfrenta um problema muito grande, está passando por uma fase de processo de divórcio. E ele conversando comigo, ele disse, Lipe, eu me arrependo tanto. Pensa num camarada influente, muito influente de Feira de Santana, com a mente extraordinária. E ele disse assim, Lipe, hoje eu me arrependo tanto. Eu disse, por quê? E ele disse, porque eu desprezei o tempo que eu deveria ter com a minha família. A gente ia viajar para uma praia, eu estava lá atendendo o telefone, fazendo aconselhamento online, ao invés de usufruir e viver o momento que eu tinha com os meus filhos. Porque na cabeça dele, ele achava que por um momento entrar de férias era pecado. Deixar a responsabilidade com um pastor auxiliar, ele achava que ele estava negligenciando o seu ministério. Mas entenda, irmãos, o primeiro aprisco de um pastor é sua casa. E o primeiro rebanho dele é a sua família. A Bíblia diz, aquele que não governa bem a sua própria casa, não pode governar a igreja. Não negligencie a sua família, gaste tempo com seus filhos. Você está aí? Viva o momento com seus filhos. Abre Eclesiastes. Capítulo 6, versículo 3.
Mês que vem, nossos pastores auxiliares estão entrando de férias. Botei todo mundo para sair de férias. Sair de férias. Mês que vem, todo mundo de férias. Eu quero todo mundo aqui em fevereiro vivo. Porque pastor morto não pastoreia a igreja. Então, para não morrer, vai lá se descarregar de todos os entulhos que jogaram em vocês em 2023. Porque precisa de pastores. Porque pastores mortos não pastoreiam. Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Se um homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Você ter 100 filhos e não conseguir viver durante todos os anos, usufruindo da sua prole, é como se você preferisse ter abortado. Tem pais que estão abortando os seus filhos mesmo depois de eles terem nascido. Porque são seus filhos, mas você não tem tempo de relacionamento com eles. De usufruir da presença deles. Entenda, pais ausentes, mundo presente. Quando os pais não abraçam, o mundo abre os braços. Então tem hoje pais orando por filhos desviados, mas lá atrás foi você que não acolheu. Você abortou seu filho mesmo depois dele ter nascido. A forma como você trata, o tempo que você não gastou, o resultado que você não deu, os princípios que você não viveu e que você não aplicou com ele. 100 filhos, viver muitos anos, mas se não tiver proveito, é como se ele tivesse abortado os 100. Você está aí? Glória a Deus. Aplico 2 princípios e entrego o microfone a quem é de direito. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nunca fale mal de Deus, da igreja e nem do pastor na frente dos seus filhos. A igreja pode ser a pior igreja. O pastor pode ser o pior pastor. A denominação pode ser a pior denominação. Você pode achar que Deus te fez e trouxe sobre você todos os males que você entendeu que Ele trouxe. Mas nunca fale mal de Deus, da igreja e do pastor na frente dos seus filhos. Porque depois você vai tentar consertar isso, mas as palavras constroem pensamentos. Eu estou falando aqui e você está construindo aí pensamentos. As palavras constroem pensamentos. Todas as vezes que você fala mal do pastor, da igreja e de Deus para os seus filhos, você acabou de construir pensamentos demolidores que depois você não vai conseguir mais reverter. Aí você pega alguns filhos de crente que depois de adultos se afastaram e diz: por que você se afastou? Por causa da igreja. Por causa de Deus. Virei ateu, virei agnóstico. Foi para a faculdade, não tinha uma base familiar muito fundamentada, não entendeu os princípios e os valores cristãos. Chegou lá, foi embebido de ideias antibíblicas, se afastou e agora coloca a culpa em Deus, na igreja e no pastor. Porque ouviram os seus pais falarem mal da igreja, do pastor e de Deus durante a sua infância e adolescência. E agora cresce com a disruptura. E você pode ter o que você quiser, sua forma de pensar, suas ideias a respeito disso, mas não transmita isso para a criança. Tem pessoas que não falam com racionalidade, sim com emoção. Você já viu pessoas que falam com emoção? Ela sempre vai falar na emoção. Quando ela voltar ao estado de razão, ela vai se arrepender. Casal brigando, por exemplo. Na emoção, fala várias coisas. Quando para e pensa o que foi que disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? E existe uma fórmula bem fácil de resolver esses problemas, tá? Como, pastor? Saia e respire. Saia do cenário de crise. Vá dar uma respirada. Oxigênio no cérebro. Saia do estado de emoção e volte para o estado de razão, para que você não fale palavras que nunca vai voltar. Palavras não voltam, irmão. Palavras lançadas não voltam. E em estado de emoção, os pais lançam palavras contra a igreja, contra Deus e contra a liderança. Os filhos ouvem aquilo, criam as suas ideias, vão se desviar.
E você acabou de estabelecer na mente dessa criança algo que depois vai dar trabalho de você desconstruir. E só uma experiência de conversão genuína com o Espírito Santo para conseguir transformar a mente dessa criança. Você está aí? Não fale mal da mãe na frente dele, não fale mal do pai na frente dele. Não fale. Pais separados, por exemplo, costumam falar mal do seu cônjuge ou ex-cônjuge na frente da criança. Não fale. Abra aí comigo Provérbios 31. Glória a Deus. O bom que tudo é bíblico, né, irmão? Provérbios 31, versículo 28. Olha só, o filho seguindo o exemplo do marido. Olha só o filho seguindo o exemplo do marido. Provérbios 31, 28. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também. A ele, Uma mulher consegue louvar pela vida de um marido que reconheceu que ela é uma bênção. E quando o marido reconhece que a esposa é uma bênção, os filhos seguirão o mesmo exemplo, reconhecendo que a sua mãe é uma bênção. Você está aí? Um pai que beija o rosto da mãe na frente de um filho está ensinando Para o filho, a mulher. Agora, um pai pai que destrata a sua esposa na frente do filho também está ensinando para o filho como destratar uma mulher. Tem conversas, irmãos, que privativas. Não se deve ter na sala, deve ser guardada para o quarto. Você está aí? O bom é que vocês entendem o que eu estou falando. Não é na sala que se trata questões conjugais, é no quarto, é no privativo. Amém? Por último, filhos são heranças. E essas heranças é do Senhor. Quando você segue princípios, você está pronto a entregar. para a obra missionária, homens e mulheres que serão verdadeiramente riquezas entregues como herança do Senhor. Quando eu sigo os princípios da criação de filhos, eu estou entregando para a obra de Deus homens e mulheres prontos, que só precisarão de revestimento de poder, de desenvolvimento de habilidade e de capacitação do dom para serem enviados. E a igreja está pronta a exportar pastores, presbíteros, diáconos, missionários ao campo, missionárias para o campo, homens e mulheres prontas e cheias do Espírito Santo, com seu caráter desenvolvidos para fazer a obra de Deus. Seguindo os princípios da palavra, nós estabeleceremos famílias apostólicas. Eu não estou falando de título, dessas coisas de neopentecostal. Apóstolo significa enviado. Uma família apostólica é uma família pronta para ser enviada. O pai foi enviado, a mãe foi enviada, os filhos serão enviados e todos irão contribuir para o avanço da obra de Deus. Apliquem esses princípios no seu dia a dia. Os resultados vão vir. Os frutos você vai colher. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. É ter o caráter transformado. Fruto do Espírito também é obra do Espírito. Obra do Espírito não é apenas dar dom, mas também produzir o fruto. Você percebe que os dons são múltiplos, mas o fruto é único. Porque não tem como desenvolver uma parte e não desenvolver as outras. É integral, é a unidade. Dom, você pode ter um, agora o fruto tem que desenvolver completamente. Seja cheio do Espírito Santo. Tenha uma família cheia do Espírito Santo. Crie filhos cheios do Espírito Santo. Faça igual Jó. Eu vou santificar os meus filhos. Eu vou sacrificar pela minha casa.
Porque eu sou sacerdote no meu lar. Desenvolva o caráter. A criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E os seus filhos é filho de Deus. Eu não sou filho de crente que virou crente. Eu me converti aos 7 anos e comecei a orar para Deus converter a minha casa. Minha mãe é afastada do evangelho e meu pai nunca tinha se convertido. 2 meses depois, eu recebo a notícia de que meu pai se converteu. 6 meses depois, minha mãe entrou na Assembleia de Deus, eu lá, sentado no grupo de criança, ao som de Shirley Carvalhais. Ela levantou a mão, não esperou nem um culto terminar. Pastor, eu quero renovar a minha aliança. Está até hoje os dois nos pés do Senhor. Com 7 anos me converti, aos 9 anos comecei a pregar a palavra. Hoje estou na meia idade, estou com 30, estou pastoreando igreja, sou pastor local. Mas eu fui estabelecido no lar aonde fui ensinado princípios. E eu amo Jesus. Eu posso perder o cargo, amanhã ou depois eu posso entregar a minha credencial. Já sobreavisei a minha igreja. No dia que eu entender que eu estou perdendo a minha família, a minha casa, por conta da igreja, você vai ficar sem pastor. É tchau para vocês. Porque eu não tenho condições de governar a igreja se não conseguir governar a minha casa. Aí quando a pressão está grande, eu digo, olha, férias, tá? Vou ali, tenho que dar conta. Tenho que cuidar da minha casa, tenho que cuidar da minha família, que é para vocês, que vocês continuem com o pastor de vocês. E a igreja, amém, pastor, vá em paz, em nome de Jesus, e volte. A gente sai e volta. Eu cresci num lar onde os princípios da palavra foram estabelecidos. E você precisa estabelecer princípios no seu lar. Santifique os seus filhos. E os envie ao campo. Amém? Fique de pé, deixa eu orar pela sua vida. Glória a Deus. Se o seu filho está presente aqui neste ambiente, neste recinto, na nave desta igreja, eu quero convidar você a se deslocar, sai do seu lugar. Se ele estiver afastado de você, encosta de junto dele. Amém? Sai do seu lugar, encosta de junto dele. Vamos aprender algo que os crentes não deveriam nunca abandonar, é impor as mãos sobre os seus filhos e dizer, eu te abençoo. A bênção dos pais fazia parte do envio. A bênção da primogenitura era o envio. Aprenda a abençoar os seus filhos. Aprenda a enviar os seus filhos. Libere palavras de vitória sobre a vida dele. Libere palavras de sucesso sobre a vida dele. E o sucesso de um filho é continuar nos princípios do Evangelho. O sucesso de um lar é continuar nos princípios do Evangelho. Amém, Pai? Aqui estão as famílias. Aqui estão os pais. E aqui estão os filhos. Homens e mulheres. Jovens. Adolescentes. Crianças. Nesta oportunidade, eu quero ministrar a tua bênção sobre esta casa. Dê sabedoria aos pais para continuar ensinando aos seus filhos o princípio do Evangelho, o caminho do Evangelho. Nos dê força, Senhor. Nos oriente, nos dê direção, para que a gente acerte o alvo. Porque pecar também é errar o alvo. Mas se santificar é acertar o alvo todos os dias. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo este filho. E eu quero profetizar que a Assembleia de Deus, família cristã, será exportadores de homens e mulheres de Deus. De jovens que estão prontos, desenvolvidos, com seu caráter desenvolvidos para serem enviados ao campo missionário, em nome de Jesus. Eu abençoo esta casa, eu abençoo este lar. Eu abençoo esta família, eu abençoo esta igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quantos podem aplaudir a Jesus? Faça isso. Aleluia, glória a Deus. Verdadeira foi essa palavra. Amém?
vamos agora, sem mais delongas, realizar o nosso sorteio. Eu vou pedir para que a secretária Laila busque ali o nosso prêmio e busque também a caixa. Tem muita gente que escuta, enquanto ela vai lá, só fazendo uma reflexão breve. Tem muita gente que